Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e eu passei os últimos 2 meses morando com quase 20 nacionalidades diferentes na mesma casa, ou seja, com 20 pessoas de países diferentes do meu. Pra quem não sabe, eu fiz intercâmbio, eu fiquei 2 meses morando na Austrália com a Be Education e foi uma das experiências mais malucas da minha vida. Foi um choque cultural muito doido, mas ao mesmo tempo também foi muito interessante perceber como as pessoas são tão diferentes e tão parecidas em vários aspectos, enfim. E eu separei as 10 maiores lições que eu aprendi pra falar nesse vídeo. A primeira delas é como as nossas crenças ditam o nosso comportamento. Eu sei que pode parecer uma coisa meio óbvia, né? Tipo, claro que a gente faz o que a gente acredita na prática, mas quando a gente sai da nossa própria cultura, essas coisas ficam muito mais latentes, sabe? Tipo, desde a forma, enfim, que as pessoas flertam. Conheço a pessoa, acho ela interessante, marco de sair, sai algumas vezes, começam a ficar, se rolar, tipo, pede namoro, e casa, etc, etc. Sei lá, na Índia ainda tem gente que tem casamento arranjado, porque a gente acredita que esse é o melhor, esse é o único caminho. Ou até em coisas completamente diferentes. Como é um país que tem menos desigualdade, acaba se tornando um país mais seguro, porque se a pessoa tem, enfim, um salário mínimo maior, ela pode simplesmente trabalhar, juntar dinheiro e comprar aquilo, sabe? As pessoas têm acesso, então não tem uma relação de status tão grande quanto tem no Brasil, né? Tipo, aqui no Brasil, a pessoa que não tem grana, quando ela conquista, ela quer mostrar que ela conquistou, porque aquilo é fruto, enfim, de uma história, de um esforço, ela quer ser reconhecida por aquilo, mas lá não. Todo mundo tem as mesmas oportunidades, a desigualdade é muito diferente, então as pessoas não têm a mesma preocupação em estar sempre muito bem vestida e arrumada e ter status, esse tipo de coisa. Todo mundo tá sempre de moletom, isso não quer dizer nada. Ou até em coisas muito mais subjetivas, por exemplo, o jeito que meu amigo da Etiópia dançava, ou o jeito que a minha amiga da Turquia dançava, e como aquela dança representava uma série de crenças daquela cultura que eu não fazia a menor ideia, sabe? Todos os nossos comportamentos estão ligados de alguma forma com alguma crença que a gente tem. Outra grande lição que eu aprendi é que o Brasil não é nem o pior, nem o melhor lugar do mundo. Ele é só um dos 193 países que existem. Quando eu comecei a conversar com meus amigos da casa, eu estava muito disposta a mostrar uma realidade sobre o meu país, né? Porque, querendo ou não, os gringos têm uma visão muito comemorativa do Brasil. E, querendo ou não, o Brasil é um país que passa por uma realidade muito triste, de muita desigualdade, etc. E a gente, que é brasileiro, é muito comum, obviamente, a gente reclamar o que indigna a gente. E tá certo, tem que reclamar mesmo. Afinal de contas, a gente quer que as coisas melhorem, né? Mas eu nunca tinha me dado conta como a gente usa sempre a mesma régua para todos os países. A gente sempre fala, né, que a gente tem um olhar muito eurocêntrico, que a gente olha muito para, enfim, culturas mais privilegiadas. Só que foi a primeira vez que eu realmente consegui conceber que existem 193 países, eu não consigo listar de cabeça, sei lá, 20, sabe? E que toda vez que eu penso que o meu país é inferior, é que eu tô comparando com países que foram invasores, colonizadores, que é uma comparação muito injusta no fim das contas, sabe? Tem 1 milhão de outros fatores que a gente tem que levar em consideração, fatores climáticos, históricos, geográficos, enfim. O Brasil tem uma série de questões muito tristes, é fruto de uma realidade muito grande, mas tem uma série de outras coisas que o nosso país é muito reconhecido, como afeto, relação disso com saúde mental, taxa de suicídio, criatividade, diversidade cultural, porque o nosso país é muito grande, enfim, tem uma série de coisas que é muito legal no nosso país. Então, ele não é o pior país do mundo, nem o melhor país do mundo, ele é só um país, assim como vários outros, tem muitos outros. E é isso, tipo, é só diferente, no fim das contas. A gente não pode usar a mesma régua pra comparar coisas que são completamente diferentes, com contextos completamente diferentes. Outra grande lição que eu trouxe disso é que eu, independente de onde eu estiver, eu nunca tô sozinha. Eu tava num país que eu não dominava o idioma, que eu não conhecia ninguém. E foi muito interessante perceber como essas pessoas se tornam seus amigos, como essas pessoas estão dispostas a ter uma amizade com você, a criar uma relação afetiva. E mais do que isso, como eu posso curtir minha companhia em qualquer lugar do mundo. Juro, era a minha maior insegurança, assim, de ter um choque cultural muito grande com alguém da casa, me sentir solitária, não ter companhia pra fazer as coisas. E foi completamente o contrário. No segundo dia já tinha combinado de fazer coisa com todo mundo, a gente já tava comendo, dançando, você percebe como, enfim, todo mundo tava no mesmo barco, todo mundo foi ali de imigrante pra estudar, pra trabalhar, pra juntar dinheiro, então as pessoas estão dispostas também, sabe? Outra
grande lição que eu aprendi é que eu ainda sou muito preconceituosa. Foi morando com pessoas de nacionalidades diferentes, com culturas completamente diferentes da minha, que eu lembrei como eu sou ignorante, né? Como a minha visão é parcial, sabe? Eu não tinha a menor ideia de como era a opressão em relação às pessoas japonesas, chinesas, turcas ou indianas. Eu não tinha ideia de como que era o racismo em relação a essas pessoas. Quando eu morei com elas me explicaram. Eu falei, caramba, eu não tinha noção que eu era tão preconceituosa. Eu não tinha ideia dessas coisas. Tipo, que bom que você me ensinou, porque, enfim, essas pautas não são muito faladas do meu país, mas realmente tem imigrante em todos os lugares, então que bom que agora a gente sabe. Eu nem sabia que a expressão amarela e marrom eram muito usadas pra se referir a outras cores de pessoas. Eu não tinha costume de usar, sabe? E foi muito bom aprender, sabe? Levar de novo esse tapa na cara, tipo assim, fia, tá só no começo, você tem muita coisa pra aprender, o mundo é muito grande. Outra lição, e eu acho que essa pra mim foi a mais legal de ter percebido, é que a gente só percebe a nossa cultura quando a gente sai dela. Eu já era muito apaixonada pelo meu país, eu gosto demais, enfim, de tudo que envolve um país tropical, nossa abertura e tal, mas foi saindo daqui que eu tive a real dimensão de como o brasileiro se comporta. Eu sempre ouvi a galera que viaja mais falando, brasileiro é muito aberto, é muito expansivo. Foi só viajando que eu tive real noção do que eles estavam falando. Ver todos os gringos dançando mais acanhadinho e as brasileiras fazendo check no chão, loucamente, como se não houvesse amanhã. Porque pra gente isso é muito normal, sabe? As pessoas dançam funk em todos os espaços. No Natal da família tem gente balançando a bunda. Outra coisa que foi muito bom perceber é como a gente é muito mais livre do que a gente pensa que a gente é, sabe? E eu tô falando isso mais num ponto de... mais uma questão de comportamento. Quando você sai completamente da sua cultura e do seu contexto, você se dá a oportunidade de ser outra pessoa. Querendo ou não, aqui no Brasil eu tenho meu círculo social de amigos, eu tenho as expectativas das pessoas, eu tenho medo de ser julgada. As pessoas sabem quem eu sou, enfim, não porque eu trabalho com a internet, mas porque eu sou uma pessoa. E quando você vai para um lugar completamente diferente, sendo ou não um outro país, você se dá a oportunidade de ser uma nova pessoa. E isso é muito legal. Tipo, eu me via muito mais disposta, muito mais extrovertida, sabe? Eu não lembrava que eu conseguia ser tão sociável. Porque é isso, tipo, ninguém te conhece. Se você falar uma besteira... E aí? Depois vai voltar pra casa, não vai mudar nada. E também foi muito bom pra colocar em evidência que quando eu tô aqui no meu contexto, o medo de arriscar e fazer alguma coisa que eu possa ser julgada acaba me gerando a mesma frustração que eu sentiria se eu fizesse e desse errado, e se eu fizesse e fracassasse, sabe? A angústia é a mesma, é só um outro jeito de lidar com ela. Eu, por exemplo, eu me senti muito mais expansiva desde que eu voltei da viagem, porque na viagem eu tive a oportunidade de ser. Acho que eu me sinto confortável nesse lugar. E é isso, você se dá a oportunidade de experimentar. Isso é maravilhoso. Outra coisa muito legal que eu aprendi, e acho que isso é pra vida inteira, né? Independente se você tá viajando, se você tá na sua casa, a única coisa que pode tornar a sua experiência incrível é estar disposta a ela. Tiveram vários momentos em que eu tava, tipo assim, num lugar muito legal, numa praia muito legal, uma experiência que eu achei que fosse, tipo assim, o auge da minha expectativa. E, nossa, quando eu estiver lá vai ser muito legal. Mas eu tava paranoica com coisas minhas. Eu tava insegura. Eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer de errado, que eu não tava pronta, que eu não merecia, enfim. Aconteceu algum perrengue, vamos resolver da forma mais tranquila possível, porque mesmo do auge do meu privilégio, sabendo, enfim, que é uma oportunidade para poucas pessoas, eu tava preocupada de estar do outro lado do planeta Terra, se alguma coisa desse errado, enfim. Tava preocupada com uma série de coisas e eu percebi como a experiência só ia ser boa pra mim se eu tivesse em paz com meus pensamentos, se eu tivesse preocupada, não ia adiantar nada, sabe? Se você não estiver ali presente, disposta pra fazer aquilo da melhor forma possível, você vai se frustrar. Outra coisa muito importante que eu aprendi é que nunca vai ser como você espera. Eu não tô falando que essa experiência vai ser melhor ou pior do que você esperava, mas vai ser diferente, num outro sentido, sabe? Às vezes tem coisas que você acha que vai ser horrível e vai ser ótimo, tem coisas que você acha que vai ser ótimo e vai ser horrível. Eu tinha muita insegurança com ficar sozinha, com a minha privacidade, com como as pessoas iam reagir ao fato de eu ser LGBT, uma série de coisas que no fim das contas foram as coisas mais tranquilas possíveis. Em compensação, eu tinha muita expectativa em relação a tudo que eu consegui fazer de material de trabalho lá. Não fiz nada do que eu tava planejando, foi completamente diferente. Sério, a gente nunca tem controle sobre as condições, elas são as mais diversas possíveis. E como eu disse, a melhor coisa que a gente pode fazer para ter uma experiência boa é estar disposta, aberta para elas. Porque a gente não tem controle de nada. Não vai ser como eu tô esperando, eu tô pronta pro que vier, eu não tenho controle da situação, mas tô disposta.
E esse é o mais importante. Outra coisa que eu aprendi morando com essas pessoas, é uma coisa que eu já sabia, mas nessa experiência ficou ainda mais claro, é que cultura não tem nada a ver com quantos livros você já leu. Uma das reações que eu acho que é mais curiosa quando eu falo que eu morei fora, é que as pessoas ficam muito empolgadas com o fato de eu ter morado num país que elas chamam de primeiro mundo. Eu já falei um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, chamado Você Não É Inferior, que eu falo sobre como essa ideia de que o Brasil é um país em desenvolvimento, existem países subdesenvolvidos e desenvolvidos, é uma ideia desenvolvimentista que na real é muito preconceituosa, enfim, coloca países mais pobres como inferiores de um jeito muito cruel e muito injusto, porque enfim, existe uma série de coisas muito valiosas em todos esses países e são processos culturais, históricos completamente diferentes, eles não podem ser comparados na mesma régua para todo mundo, sabe? É injusto, é preconceituoso, é eurocêntrico. Uma expressão que a gente sempre usa de forma muito, muito errada é tal pessoa não tem cultura, ou isso é tão sem cultura. Esse tipo de coisa são expressões muito preconceituosas, a gente não pode falar isso. Todo mundo tem cultura. Cultura é um processo social de contato, sabe? É um processo em que realmente as pessoas vão se conhecendo e vão perpetuando costumes, sabe? Tem a ver com o jeito de falar, as coisas que a gente come, nossas crenças, enfim. É realmente sobre o estilo de vida. Não tem nada a ver com erudição, quantos livros você já leu, o quão intelectualizado você é, violino, essas coisas todas. São coisas completamente diferentes. Por isso que eu falei que é tão importante a gente separar o que o nosso país tem de bom e de ruim, porque ele é só um dos muitos países que existem. Não é justo a gente comparar com países que foram colonizadores, que têm uma história completamente diferente da nossa, sabe? A gente tem que sempre contextualizar e lembrar que o Brasil foi colônia, foi explorado, é um país muito novo, enfim, uma série de coisas que são muito importantes, sabe? Pra gente, enfim, de novo, não compara todos os países com a mesma regra, porque isso é injusto. E mais importante de tudo isso, sempre que a gente for enaltecer alguma cultura, que a gente comece pela nossa. E a última lição que eu aprendi morando com gente de todo lugar do mundo, e pra mim foi uma das mais reveladoras, é que no fim do dia, as pessoas de todos os lugares do mundo comemoram e choram pelas mesmas razões. Por mais malucas que sejam essas diferenças todas, tem coisas que são muito básicas, sabe? A relação com a família, relações afetivas, o jeito que as pessoas se expressam, o senso de coletividade na hora da refeição, enfim, é bizarro isso, como as pessoas podem rir e comemorar por coisas tão parecidas, mesmo pertencendo a culturas tão diferentes. Claro que existem vários choques culturais, tem países que estão passando por guerras, por mudanças políticas, etc, 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 mas, no geral, muita gente acorda cedo, vai pro trabalho, come, dá um beijo na mulher, etc, etc, etc. Foi muito louco colocar isso em evidência. No fim do dia, o beabá é quase o mesmo pra todo mundo. E é isso, falei horrores nesse vídeo, mas tô feliz de estar de volta. Espero que o ano de 2020 seja maravilhoso pra vocês. Espero que vocês tenham a oportunidade de viajar como eu tive um dia, se não for agora, espero muito que você consiga, independente de como for. Se você não tem grana pra fazer um intercâmbio, no meu vídeo sobre o mochilão eu dou várias alternativas de como viajar mais barato, eu espero que alguma daquelas possa te ajudar. Viajar, assim, abriu minha cabeça em 1 milhão de aspectos. Eu sinto que eu voltei diferente, que eu voltei muito mais disposta, porque lá eu aprendi que essa era a coisa mais importante que eu tinha que estar, sabe? E é isso, quero trazer isso pra cá, quero ver como é que vocês estão. Enfim, quero trabalhar da forma mais aberta possível esse ano, porque acho que essa foi a coisa que eu mais aprendi nas minhas férias. E é isso. Que doideira. Um beijo e paz.